Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pastor Cláudio Cerqueira. Mais uma vez aqui, trazendo um vídeo, ele dando a oportunidade de desfrutar das maravilhas da Palavra de Deus. Antes de começar, eu gostaria de lhe pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, sinalize lá no sininho para que você possa receber as notificações quando vier um novo vídeo e curta esse vídeo para nos ajudar. Eu hoje quero falar sobre um texto que está lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 14, dos versos 20 a 22. Vamos falar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar sobre oração, sobre o que é oração, o que é falar com Deus. E eu queria começar dizendo que a oração é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. Não há como haver intimidade entre pessoas que não se falam, entre pessoas que não andam juntas. A intimidade vem com andar juntos. A intimidade vem com o compartilhar de alegrias, de problemas, de tristezas, compartilhar ansiedades, compartilhar vitórias, compartilhar fracassos. E para isso é preciso conversar, é preciso falar, é preciso dialogar, é preciso ouvir, é preciso estar atento, é preciso dar atenção. Fazer coisas juntos. Portanto, é importante sair para jantar, ou ir na casa do outro, jantar, almoçar, lanchar, trocar ideias, bater papo, rir juntos. Falar da palavra de Deus juntos. Com Deus não é diferente, queridos. Deus quer ter intimidade com você. E para isso, você precisa andar junto com Ele. É preciso orar, é preciso levar as suas súplicas, é preciso levar a Deus as suas aflições, as suas ansiedades, as suas demandas, as suas necessidades. Esse é o caminho para que a gente possa alcançar um relacionamento íntimo e profundo de comunhão com Deus. As Escrituras nos ensinam a apresentar os nossos pedidos e as nossas necessidades a Deus, lá no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo, em que ele vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que nós devemos levar as nossas demandas ao Senhor por meio da oração, por meio da súplica, por meio da ação de graça. Então ore ao Senhor, converse com Ele, fale com Ele, busque essa intimidade, busque desenvolver essa intimidade com Deus. E o profeta Jeremias vai nos dar algumas lições aqui nesse texto. Ele começa dizendo, ele começa mostrando os 3 aspectos da sua oração. O primeiro deles é que Jeremias começa a sua oração por meio da confissão de pecados. E aqui ele traz uma confissão completa, significa confessar todos os pecados. Ele vai dizer assim: Senhor, nós reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais, e que nós temos pecado contra ti. Jeremias reconhece o seu pecado e confessa diante de Deus. É importante chamar o pecado pelo nome. Confessar de forma detalhada cada pecado, cada tropeço, cada falha. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que coisa maravilhosa. O caminho é confessar os pecados e receber o perdão de Deus e ser purificado de toda injustiça. O que nós precisamos fazer é somente confessar. E Jeremias faz exatamente isso. Jeremias começa a sua oração confessando a Deus os seus pecados. E em algumas outras passagens do seu livro, aí nesse capítulo, Jeremias vai também falar sobre isso. Ele vai dizer assim: porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, Senhor. Jeremias, ele não pede a Deus somente por ele. Jeremias não coloca diante de Deus somente 1 ou 2 pecados. Jeremias traz à tona, ele traz a Deus todos os seus pecados, pecados de todos os tipos. Jeremias confessa diante de Deus. Ele faz uma confissão completa, e essa confissão completa passa por uma confissão de pecados coletiva. Jeremias começou pelos seus próprios pecados, mas ele não parou por aí. Ele reconheceu os pecados dos seus pais, ele reconheceu os pecados do seu povo e os apresenta diante de Deus. Ele não pediu apenas por si, mas ele faz uma oração que reúne os pecados do seu povo e os apresenta a Deus. Essa é a que chamamos de oração intercessória.
ele orou por ele e ele orou pelos outros. E eu te convido também a desenvolver, a praticar essa oração intercessória. Não ore somente por você, mas ore pelos outros, por aquelas pessoas que lhe cercam, que fazem parte da sua vida, da sua comunidade, familiares, amigos, colegas de trabalho, que às vezes estão passando por momentos difíceis, às vezes é uma enfermidade, às vezes são problemas na família, às vezes é um desemprego, uma crise financeira. Leve a Deus, coloca diante do Senhor o nome dessas pessoas e os seus problemas e interceda por eles diante de Deus, assim como Jeremias fez. Muitas vezes nós fazemos, sabe o quê? Cara de paisagem diante do problema de outras pessoas. Faz de conta que não é com a gente, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós temos a ver, nós fazemos parte da vida dessas pessoas. E nós precisamos colocá-las diante de Deus. Ore, interceda, ore por você, mas ore também pelas pessoas que o cercam. O segundo aspecto aqui da oração de Jeremias é que ele apela para a misericórdia de Deus. O texto vai dizer assim: não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Jeremias apela pela misericórdia do Senhor. Jeremias clama pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida do seu povo. Essa oração de Jeremias ecoa algumas das orações que ele tem feito anteriormente ao longo desse capítulo. Ele vai dizer assim: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Está lá no verso 7. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas o amor e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas nos trazem perdão por meio da cruz de Cristo. Jeremias não era egoísta quando orava. A motivação de sua oração por uma visão da glória que é revertida para Deus quando a oração é atendida. Quando Deus atende as nossas orações, a glória de Deus, ela se manifesta sobre a nossa vida. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O João Calvino, ele chama a atenção que Jeremias aqui, ele pressupôs que a graça de Deus não pode ser totalmente obliterada. Ele propôs que Deus deve exercer a sua graça. E quando o Senhor salvar o seu povo, o seu nome será exaltado. O seu trono será honrado, a sua aliança será confirmada. A salvação traz glória sobre glória para Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Então, quando Deus atende a nossa oração, a glória dele se manifesta na nossa vida. Manter a nossa oração fixada na glória de Deus nos ajuda a evitar aquelas orações triviais e egoístas voltadas para nós mesmos. Tiago, lá no capítulo 4, verso 3, ele chama atenção para isso. Ele vai dizer assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então não sejamos egoístas quando orarmos ao Senhor. Mas tem um terceiro elemento na oração de Jeremias que eu queria trazer, é que a última parte da oração de Jeremias é uma afirmação de que somente Deus pode atender a oração. Ele vai dizer assim: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, o que fazes isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas as coisas. Aqui o profeta rejeita confiar em qualquer outra solução para os seus problemas. Apenas confiar no Senhor. Só tu, ó Senhor Deus, pode nos ajudar. Da mesma forma falou Jó, ao final de todo o sofrimento pelo qual ele passou, ele vai dizer assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó reconhece aqui o poder de Deus. Jó reconhece aqui a soberania de Deus. Você precisa de perdão? Você precisa de cura? Você precisa de sabedoria, encorajamento? Você precisa de amizade, se sente só? Você precisa de emprego? Você precisa casar?
Coloque a sua esperança no Deus que pode todas as coisas. Ele é o único que pode dar todas essas coisas a você. Quando você pede para Deus que Ele faça algo por amor dele mesmo, Ele certamente irá fazer. Desenvolva um bom hábito da oração e desfrute daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Jeremias falava com o Senhor todos os dias. Jeremias tinha intimidade com Deus como poucos personagens na narrativa bíblica tinham. Jeremias sabia da importância de andar na presença do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de falar com Ele. Você quer ter essa mesma intimidade com o Senhor? A palavra de Deus nos ensina que nós encontraremos o Senhor quando o buscarmos de todo o nosso coração. Deus quer se relacionar com você. Ele quer te ouvir, Ele quer falar contigo. E eu lhe pergunto, como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado à comunhão com o Senhor, a buscar essa intimidade, a leitura e reflexão na palavra de Deus? Quanto tempo você tem parado para ouvir Deus falar com você e para falar com Ele? Nós aprendemos aqui com o profeta Jeremias a importância da oração, a importância de confiar no Senhor. A oração do profeta vai apresentar 3 partes. Primeiro, confissão de pecados, confissão completa. Ele ora por ele ora pelo seu povo. Depois ele vai apelar, vai clamar pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Reconhecendo que nós não somos nada e que nós precisamos, que nós necessitamos das misericórdias do Senhor. E por último, ele reconhece que somente Deus pode atender as suas orações. Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nossas vidas. Basta uma palavra do Senhor e aquilo que não existe vem à existência, como foi lá na criação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que pode todas as coisas. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, busque as respostas no Senhor. Ele pode lhe responder sim, Ele pode lhe responder não, Ele pode responder, espera um pouco. Somente creia na soberania desse Deus maravilhoso. Creia que Ele sempre tem o melhor para você. A palavra de Deus nos ensina que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus ainda nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, creia na resposta de Deus para a sua vida. Ore, leve a Deus as suas necessidades, aquilo que tem trazido ansiedade ao seu coração, crendo que Ele pode, crendo que Ele responde e crendo que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Fale com Deus, busque essa intimidade com Ele e viva uma vida de vitória no Senhor e que Ele nos abençoe.